Está fazendo mensagem dessa noite para nós, nosso irmão Antônio. Obrigado pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bendito o nome do Senhor. Agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade de poder trazer a palavra do Senhor. Que o Senhor Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos dê discernimento pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Nós iremos meditar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Logo depois ali de Atos dos Apóstolos, Romanos, capítulo 8, onde nós iremos meditar, Deus abençoe, na palavra de Deus, que Ele possa falar conosco nesta noite gloriosa. Glória a Deus. Esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, essa foi a maior carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu no final do seu ministério. Apesar de não ser ele o fundador da igreja de Roma, ele tinha grande amor pelos irmãos. Isso é uma prova de que Deus era na vida daquele homem em todas as coisas. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39. Versículo 31 ao 39 do capítulo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem coisa alguma ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, só isso aqui é uma pregação. O apóstolo Paulo, ele tinha uma sabedoria vinda do céu. E esta carta, irmãos, ela pode ser pregada em todas as igrejas, porque ela nos traz grandes ensinamentos. Ele diz assim: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos amados, o que está acontecendo nos dias de hoje? Nós esperamos muito a aprovação das pessoas. E existe um provérbio que diz assim: espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. É um provérbio popular, mas é verdade. Pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. Sabe por quê? Nós na caminhada erramos. Às vezes esperamos fazer algo que não realizamos. Somos frustrados. Apostamos nas pessoas e as pessoas nos decepcionam, porque são humanas. Mas Deus é certo, Ele é certo, Ele é verdadeiro e Ele é 100% em tudo aquilo que Ele promete. O homem falha, Deus não falha. O homem erra, Deus não erra. Essa confiança tem que estar em nós. E aqui o que estava acontecendo? O apóstolo Paulo entendeu uma situação que estava acontecendo na igreja de Roma. Ali existiam judeus convertidos
E existiam os gentios, que não conheciam nada, estavam conhecendo a Cristo. E surgiu divisões entre eles, aonde os judeus queriam dizer que a lei de Moisés tinha que ser pregada, vivida, obedecer a lei de Moisés, os mandamentos da lei. E ali os gentios criam em Jesus de uma maneira diferente, onde Cristo chega e dá um novo mandamento. E ali começou a haver divisões, e aonde há divisão, há reprovação. E a divisão, ela faz o quê? Ela espalha o rebanho. Igual o nosso pastor falou sobre o joio. Entra um lobo na igreja, o lobo dispersa o rebanho. Assiste um vídeo de um lobo atacando o rebanho. Corre cada um para um lado, desnorteada. E nisso muitas ovelhas se perdem. E Paulo, ele era um ajuntador de ovelhas. Onde ele chegava, ele queria tirar os problemas para que a mão de Deus tivesse uma operação com muito mais força. Porque quando o rebanho se une, ele tem força. E aqui ele fala assim: o que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão e irmã, se você está na caminhada, na fidelidade da palavra do Senhor, não importa quem se levanta contra você, importa agradar a Deus. E muitas vezes o que se levanta da casa também, muitas vezes da família, às vezes da igreja, e se levanta para o quê? Para tirar de você aquilo que Deus te deu. E Deus nos chama para sermos fortalecidos, para crescermos, para estarmos junto da videira, ser um ramo que junto da videira dará o fruto. E ele fala assim, aquele que nem mesmo seu filho poupou antes, entregou por nós, como nos não também dará todas as coisas? Meu amado, quem que morreu por você? Será que o marido morreu? Será que a esposa morreu? Será que o filho morreu? Será que o amigo morreu? Importa quem morreu, importa agradar a Deus, importa servir a Jesus, importa estar na caminhada que Jesus trilhou. Paulo falava aquilo porque o povo não estava entendendo que aquilo que aconteceu na lei não foi eficiente para a salvação. Mas quando Cristo chega, ali há perdão, ali há misericórdia, ali aquilo que estava destruído se refez, e o homem encontrou em condição de servir a Deus. O Senhor nos chama e nos dá a condição de servir. Então importa você agradar aquele que morreu por você. Não importa agradar o homem, importa agradar a Deus. E ele nos fala assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Muitas vezes o marido erra da esposa, a esposa erra o marido. Há uma reconciliação, mas às vezes por falta de sabedoria fica jogando no outro: olha, você fez isso comigo, você me marcou, você me falou coisas que me abriu feridas. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, quando nos salva, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma. Será que nós somos tão perfeitos assim que não vamos perdoar aquele que nos feriu? Será que nós somos tão certos assim que não erraremos a ponto de ter que pedir perdão? Aqui o Senhor vem falando, irmãos, quem dará acusação? Por que levantar acusação contra o outro? Às vezes contra o irmão, massacrando. Sabe quem que o diabo usa? Aquele que dá lugar para ele. E ele quer trazer divisão na família, ele quer trazer divisão no rebanho. Às vezes o culto está uma bênção, já tivemos aqui exemplo, uma escola dominical abençoada, e o inimigo se levanta no meio do rebanho e quer espalhar o rebanho. Nós temos que ter discernimento daquilo que é do céu e daquilo que é do homem, para que o rebanho não seja disperso, para que o rebanho venha crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento e em número de salvos. A minha oração por essa igreja é que o Senhor manda aqui pessoas que querem servir ao Senhor na sinceridade da sua palavra, que não venha um lobo aqui acabar com o rebanho, porque o inimigo não sempre no banco para ver o culto acontecer.
Uma pequena rachadura na nossa natureza e no nosso caráter é motivo para Ele nos usar para espalhar o rebanho do Senhor. Mas o nosso Deus quer que nós nos ajuntemos, que sejamos fortalecidos na presença dEle. E Ele fala assim: ó, quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu e antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por você. Quando o inimigo se levantar, irmãos, com acusação contra você, sabe o que você faz? Repreende em nome de Jesus. Nem que se você não conseguir falar para não piorar as coisas, repreende no pensamento. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Cristo pagou a sua dívida do pecado. Cristo pagou a minha dívida do pecado. Se hoje nós estamos de pé diante de Deus, é porque um dia encontramos o nosso Salvador e Ele pagou a nossa dívida. Nós não temos dívida do pecado mais, porque agora estamos na caminhada que nos foi proposta. E essa caminhada é algo especial que Deus tem oferecido para nós. Por que lutar contra os escolhidos de Deus? Por que se levantar contra o escolhido de Deus? O Senhor nos chama a falar do seu amor de graça. O Senhor nos chama a proclamar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele restaura e salva, o quanto Ele levanta aquele que está caído. O Senhor não nos chamou para ser juiz do seu povo. A obrigação do líder é orientar o rebanho, e a obrigação da ovelha é ajudar a outra ovelha a permanecer dentro do rebanho. Nós não fomos chamados por juiz, nós fomos chamados para semear o reino de Deus. O Senhor deu para nós, irmãos, uma máquina para semear. Essa máquina se chama amor. O amor de Deus tem que estar em nós. Quem você menos imagina que pode ser a Deus, um dia pode estar brigando aqui. Porque o poder de Deus transforma aquele que nós nem imaginamos que um dia vai encontrar o Senhor. Os maiores pregadores que eu escuto tiveram passados negros, terríveis, homens terríveis, mas quando o Senhor chega, a nuvem escura sai e a luz do Senhor nasce no coração, porque Cristo morreu para dar isso. E Ele fala assim: ó, quem nos separará do amor de Cristo? Meu irmão, o quanto você está disposto a sofrer por Cristo? Você já parou para pensar o quanto eu estou disposto a não desistir dessa caminhada? O quanto eu estou disposto a ser fiel à palavra do Senhor? O quanto eu estou disposto a estar na presença de Deus? E Ele fala assim: ó, quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu por nós. Quem nos separará deste amor de Cristo? Será que a tribulação vai nos separar? Às vezes separa. Às vezes a pessoa fica tão atribulada, e às vezes a angústia também entra no coração, e às vezes a angústia separa. E a perseguição, irmãos, eu fui tão perseguido. A minha maior perseguição é dentro da minha família, não dentro do meu lar. E aí, o que você faz? Quem é para te abraçar, te acusa, bate em você. Aí, sabe o que você faz? Você pensa assim: quem morreu por mim foi Cristo. Eu devo a Ele, eu não devo a mais ninguém. Sabe o que eu devo às pessoas? O amor de Deus. Não devo mais nada. É o suficiente. Eu não tenho que levar mágoa no meu coração. Irmãos, quem guarda mágoa, toma veneno, achando que vai envenenar o outro. Quem guarda mágoa, bebe o veneno que mata ele mesmo. Perdoa. O Senhor ensina. Já pensou se Jesus não perdoasse o tanto que Ele sofreu? A situação de Jesus, irmão, é tão maravilhosa, porque Ele tinha poder para sair daquela situação, e Ele não quis sair, por obediência ao Pai. Tem cruz que vai vir até nós, que por obediência ao Pai você vai ter que levar ela. Por obediência ao Pai você vai ter que engolir um desaforo. Por obediência ao Pai você vai ter que ficar quieto. Você vai ter que oferecer a sua face. Você vai ter que caminhar mais 1 quilômetro, se era para você parar ali, por amor ao Pai, por amor à palavra. E Cristo faz isso com nós, Ele muda a nossa natureza. E Ele fala: o que te separará? Mas
Mas ele fala para nós, irmão, será que a angústia vai separar? Não é para separar. Será que é a tribulação que vai te separar? Não é para separar. Será que é a perseguição? Será que é a fome vai te separar do amor de Deus? A nudez, a falta de roupa, o perigo ou a espada. Paulo passou por tudo isso daqui. Um homem, ele não era um zero à esquerda. Ele não era um homem jogado no mundo. Ele era um homem de autoridade, de poder, de descendência, de família nobre. E ele se tornou, ele fala que o menor, a ponto de dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero. Ele olha para Cristo e se enxerga como menor. Quanto mais perto de Cristo estarmos, menor nós vamos nos sentir. Sabe por quê? Porque o amor dele é tão grande que nos constrange. Você olha para você e fala: Senhor, por que o Senhor me ama tanto e não existe em mim? E ele fala: porque eu vim para isso. Eu vim para dar força para o cansado. Eu vim para ressuscitar aquele que estava morto. Eu vim para chamar aquele que já não tinha mais esperança. A missão dele era essa: salvar aquele que ninguém acredita nele. Poucas pessoas acreditaram em mim. E eu agradeço a Deus pelas oportunidades que Ele tem dado. Sabe por quê? Porque Deus impressiona como o menor da casa. Ele mostra isso na sua palavra. Quando Ele escolhe Davi, é o menor da casa. Quando Ele escolhe José, é o menor da casa. O último filho, eu sou o último filho da minha casa. O último filho, irmãos, era o mais pequeno. Era o último a comer as melhores comidas. Começava no mais velho. Mas Deus vem quebrando regras humanas. Ele vem mostrando que aquele que ninguém põe esperança vai ter a esperança. Aquele que ninguém acha que vai ser usado, vai ser usado. Porque Deus trabalha contra a natureza humana. A natureza humana enxerga de uma maneira, Deus enxerga de outra. E Ele fala assim para nós: como está escrito, por amor de ti sou entregue à morte todo dia. Meu irmão, você está disposto a morrer por Cristo? É algo difícil de responder. Sabe por quê? Nós estamos num país laico. O que é um país laico? Um país onde qualquer religião pode ser expressada. O cristianismo, o catolicismo, a macumbaria, o espiritismo, os mormons, pode ser manifestado em qualquer religião, mas isso está mudando. Existe um homem chamado Elon Musk, que é o homem mais rico do planeta Terra, considerado. E esse homem, segundo as histórias, ele foi prometido ao diabo pela sua mãe para que o diabo desse riqueza. E esse homem quer fazer uma nova Bíblia tirando as imperfeições da Bíblia. Eu enxergo ele como o anticristo, eu posso estar errado. E esse homem, irmãos, ele tem fala no mundo, ele tem voz aonde ele chegar. E ele pode chegar diante do Brasil e proibir o cristianismo. Já se fala em proibir o cristianismo. Já querem adaptar o mundanismo dentro da igreja, com casamento homoafetivo. Nós estamos preparados para isso? Nós temos que preparar, sabe por quê? Porque se chegar aqui nós não vamos aceitar. E quando nós não aceitamos, nós temos que estar preparados para a morte, para ir para a cadeia. Porque assim seremos salvos. Se nós seguimos o fluxo deste mundo, nós somos só mais um. Nós temos que estar na contramão do mundo e na mão do Senhor. Importa estar na mão do Senhor. Importa obedecer a Deus. O projeto de Deus para nós é este. E Ele fala assim: mas em todas essas coisas, em todas as dificuldades que batem na sua porta, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Sabe onde está a sua vitória? Em ser salvo em Cristo Jesus. Se você está aqui hoje é porque você está buscando isso. É porque Ele nos chamou, é porque Ele salvou, é porque Ele morreu para que tenhamos vida na sua presença. Não importa o que acha de mim ou de você, importa agradar a Deus. Não importa se você é reprovado dentro da sua casa, dentro da sua família, importa agradar a Deus. Não importa se fala que você é radical, importa agradar a Deus. O dia que você for um crente liberalista, onde todos se encaixam diante de Deus, onde já não importa o pecado, você perdeu aquilo de mais precioso que é a sua salvação. O Senhor nos chama a ser diferente. O Senhor nos chama a obedecer a sua palavra, custe o que custar. Custa ser humilhado, custa ser colocado
você é retrógrado. Eu já ouvi isso, irmãos. Você parou no tempo. Que evangelho que você lê? Você não entendeu que Deus é amor? Sim, amor e justiça. Por que justiça? Onde entra a justiça, entra aquilo que Deus usa para punir. Por que obedecemos a palavra? Por que seguimos as regras? Porque Deus estabeleceu a regra. Se você foge da regra, o Senhor vai usar de justiça para conosco. Por que olha que situação maravilhosa, irmãos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, irmão, nem anjo. Se um anjo se apresentar a você falando outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Qualquer coisa que se apresenta diante de você pode ser como um mais sábio, com palavras que te convencem. Quando ele foge da palavra, ele está sendo instrumento do mal. Numa certa ocasião, Jesus fala para Pedro que seria entregue e seria morto. Pedro fala: jamais, Senhor, isso não vai acontecer. Ali o diabo fala na boca dele, para que não acontecesse a palavra se cumprindo, para que a palavra se cumprisse. E Jesus fala para um apóstolo, um dos maiores: para trás de mim, Satanás. E assim o Senhor age. Qualquer um que se levantar dentro dessa igreja com outra palavra que não seja essa, seja reprovado pela igreja. Por isso temos que ter conhecimento da palavra de Deus. E Paulo vinha instruindo a igreja. Por que Paulo instrui a igreja? Por que o pastor instrui a igreja? Por que o professor instrui a igreja? Para que a igreja não venha errar o caminho. Quão triste será chegar diante do Senhor e ele falar assim: eu nunca vos conheci. O Senhor vai falar: eu nunca vos conheci, vai separar líderes que ensinaram o evangelho que não é o evangelho do Senhor. Eles ensinaram o evangelho da prosperidade. Eles ensinaram o evangelho que se você não der, você não vai receber. Mas o dar que o Senhor quer de nós é a fidelidade, a sua palavra. Me dá obediência, me dá fidelidade. Eu vou te honrar, eu vou te ajudar, eu vou ajudar você a vencer essa dificuldade. Aonde você estiver, eu estarei com você. Aonde você pisar, eu pisarei junto com você. A promessa é para que ele está obedecendo a sua palavra, não o homem que distorce a palavra de Deus. E ele vem falando assim: ó, nem anjo, nem principado, nem demônio nenhum, nem potestade nenhuma, nem o presente, nem o porvir, nada pode te separar do amor de Deus. Tem uma coisa que pode separar do amor de Deus: você mesmo, o seu pecado. Aquele que não abandona o pecado, porque o pecado é algo que nós acostumamos com ele. Você começa a fazer algo errado hoje e você sente mal, o Espírito Santo está batendo, para. Aí amanhã você faz de novo e você sente mal. Depois da manhã você já não sente tão mal. Na quinta, sexta vez você já pensa assim: todo mundo erra, eu sou pecador mesmo, Jesus me ama assim. Não é assim. O Senhor nos chama para o arrependimento todos os dias. O Senhor nos chama para o crescimento espiritual todos os dias. Todos os dias Ele nos chama a crescer para chegarmos à estatura do varão perfeito. O projeto de Deus para nós é que nós chegamos à estatura do varão perfeito. O que é isso? Beirarmos a perfeição. Nós conseguiremos a perfeição quando formos arrebatados. Corpo transformado em glória, e alcançaremos a perfeição. Mas temos que buscar por ela todos os dias. E ele fala assim: nem altura nem profundidade. Meu irmão, você pode estar no mais alto lugar dentro da igreja. Você pode estar no mais baixo lugar. Mas isso não pode te separar do amor de Deus. Aquele que quiser ser grande, seja o menor. Aquele que quiser ser grande, seja o servo. O pastor perguntou aqui na reunião: para que o Senhor te chamou? Para servir. E servir com alegria. Eu vi um testemunho muito interessante. Um pastor chegou numa igreja, cuidar da igreja, e um homem chegou aí e falou assim: pastor, eu cuido dessa igreja há anos, eu limpo essa igreja todo dia, e o senhor me deixa continuar limpando? E ele falou:
Deixa, mas quanto que você ganha na igreja? Eu não ganho nada, eu sou voluntário. E aquele pastor, ele já tinha tido experiência com irmãos que levaram a igreja no Ministério do Trabalho. E ele pensou, esse irmão vai me dar trabalho. E ele veio um dia, veio 2 dias, veio 3 dias, encabulado, e ele chegava na igreja limpinha. Isso é um testemunho verdadeiro. E um dia ele foi mais cedo, ele queria orar sozinho. Chegou 7 da manhã, o irmão estava limpando. E ele chegou, irmãos, e ele ficou quietinho perto do Senhor, tentando ouvir o irmão estava limpando e falando com o Senhor. E aquele irmão falava assim: Senhor, eu era um morador de rua, um homem que não valia nada. E o Senhor me deu a condição de limpar a tua casa. Senhor, não deixe eu sair dessa posição. Que lugar maravilhoso o Senhor me colocou. Deus te quer útil na obra, seja para fazer a coisa mais pequenininha, mas fazer com amor. Quando nós fazemos a obra de Deus com amor, quando você vem no culto com amor, quando você louva o Senhor com amor, quando você dobra o seu joelho entendendo que Ele é o grande Deus e você precisa dele, o resultado é diferente em nossas vidas. Quando você busca Ele de todo o coração, mesmo sem força, igual aquela mulher que não tinha mais voz para clamar por um filho, e ela só sussurrava, a ponto de achar que ela estava embriagada, ela não tinha mais força. Ali, quando faltou força, o Senhor chega e manda o sacerdote, ali o sacerdote intercede aquela mulher, interpreta mal: olha, larga esse vinho, abandona isso e fala: não, sou uma mulher de coração aflito. Quando você expõe a Deus a aflição do seu coração, Ele atende a sua necessidade. O que falta é nós nos expormos para Deus. Em vez de você expor o seu problema para um monte de gente, expõe ele para o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é um Deus que resolve todas as coisas. Não tem difícil nem grande problema para Deus. Existe um grande Deus para os nossos problemas, e Ele resolve, às vezes, com a confiança de nós. E aqui, irmãos, ele acaba assim, ó. Eu vou repetir esse versículo, e ele fala assim, ó: nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma, nem criatura, nem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe o que o Satanás fez com Jó? Eu estava lembrando disso. Ele chega até o Senhor, e o Senhor apresenta a Jó com orgulho no coração, orgulho no bom sentido, com satisfação. Olha, meu servo Jó, homem justo, fiel, temente ao Senhor. Aí o diabo, como é cruel, também o Senhor dá tudo para ele. Ele é um homem rico, né? Ele tem os filhos mais bonitos, ele tem as melhores fazendas. Diz que não tinha filhos mais bonitos dele, não tinha propriedade melhor que as dele naquela região. Aí o Senhor falou assim: vai lá, toca nele. E aí o diabo toca, tira os filhos dele. Num dia só ele perde os filhos e perde as riquezas. E de repente aquele homem está enfermo, pobre, sem filhos. E ainda vem os acusadores acusar ele daquilo que ele não tinha cometido. Sabe o que você sabe? No mais profundo do sofrimento, aquele homem fala assim: hoje eu te conheço de estar com o Senhor. Eu só conheci o Senhor de ouvir falar. Sabe o que o diabo fez com Jó, irmãos? Ele lançou Jó nos braços de Deus. Deus, irmãos, quer que você se lança nos braços dele quando você não tem mais força. Nós temos que nos lançar todos os dias, mas quando você não tiver força, é o momento que você tem que buscar mais ainda, você tem que adorar mais ainda. Mas muitos não interpretam assim. Surgiu dificuldade na igreja, ele vê um problema às vezes de liderança, às vezes ele vê um problema com outro irmão, e ele vem para a igreja, e aí de repente ele afasta da igreja. Aquele que se afasta da igreja por causa de pessoas nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Você está aqui por causa do Senhor, e você tem que depositar diante dele todas as suas necessidades, porque essa é a vontade de Deus. Toda necessidade tem que depositar diante dele. Está na bonança, glorifica a Deus. Está na dificuldade, glorifica a Deus. Está na bênção, ora o Senhor dando graça. Está na dificuldade, busque o Senhor, pede oração. Se você hoje sente fraqueza, sente desânimo, você sente que precisa estar mais perto de Deus, se você quiser receber oração, não se envergonhe.
A oração do justo pode muito em seus defeitos. Nós não somos justos porque somos bons, nós somos justos porque fomos justificados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você sentir desejo, o Senhor quer renovar nós. O Senhor quer nos avivar na sua presença. Essa campanha está sendo realizada aqui, irmãos, é para que haja um avivamento espiritual, para que você tenha prazer. Sabe o que é ser avivado? É ter prazer em vir para a igreja, é ter prazer em buscar a presença de Deus, é ter prazer em obedecer a sua palavra, é ter prazer em servir a casa do Senhor. E isso é ser avivado. Não é sair pulando no meio da igreja gritando, como tem muitas coisas acontecendo por aí. Isso é emocionalismo. Tem que ter muito cuidado. Um homem ou uma mulher avivado no Senhor é aquele que quer fazer a obra do Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E o santo nome de Deus seja louvado. Amém. Amém, Jesus. Ouvimos a palavra do Senhor, para que nós possamos estar atentos àquilo que Deus quer que nós passamos para Ele, que dele, por Ele, são todas as coisas. Que nós possamos estar fazendo para o Senhor com excelência, fazer para o Senhor com o maior zelo possível, porque Deus nos abençoa. Deus nos deu o melhor dele e Ele espera que nós demos o nosso melhor para Ele. Vamos colocar de joelho para agradecer ao Senhor neste momento, por este culto maravilhoso que Ele nos deu. Senhor, meu Deus, meu amado, querido e maravilhoso Pai, ó Deus, pela terceira vez em tua casa agora, Senhor, estamos em tua presença agora para agradecermos ao Senhor, pelo Senhor ter atendido, Pai, a nossa oração, nós pedimos, Pai, que esses dias seriam só vasos usados em tuas mãos, e que aquela palavra que nós precisávamos ouvir esta noite, o Senhor traria para nós. Então nós queremos só agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos ouviu, Pai. Tanto os cânticos, Pai, quanto a testemunhança, quanto a mensagem, veio falando com a necessidade de cada um de nós, Pai, para que nós, Pai, possamos ser cada dia melhores, para servirmos ao Senhor com excelência, porque o Senhor é bom em tudo que o Senhor faz para nós, Pai, e que nós possamos reconhecer todos os dias em nossas vidas a sua bondade, Pai, ao nosso favor, com o único propósito, Pai. O propósito do Senhor é nos levar para o céu, e que nós possamos entender isso, Pai. Nós não somos aqui, nós estamos aqui com o propósito de pregar o Evangelho a toda criatura que ainda não conhece ao Senhor, e nós estamos aqui também com outro propósito, Pai, de alcançarmos até a nossa religião. Ó Deus, em nome de Jesus, continue nos abençoando, nos dê uma noite de descanso maravilhosa, e se o Senhor vai nos pertencer, Pai, nós possamos estar aqui para juntos relembrarmos do tão grande sacrifício do Senhor que Ele fez no trabalho por nós. Ó Deus, continue conosco, Pai, nos abençoando, continue abençoando por toda uma casa, Senhor, recuperando total a sua saúde física e a sua saúde espiritual também, Senhor, dando a Ele, Senhor, cada dia mais, Pai, unção em tua presença, Pai, abençoando a sua família, abençoando a sua vida, abençoando a tua igreja, porque esse é o seu prazer, Pai, está dando aquilo que nós merecemos no Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, ó Pai, seja abençoando cada líder, cada diácono, cada cooperador, cada irmão, cada área que é representado, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e nós também te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, Deus. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos amanhã teremos ceia do Senhor Jesus, e vamos fazer um esforço para não faltarmos, né? Estar na casa do Senhor. Amanhã, irmão, não falta ninguém, que o pastor tem algo para passar para a igreja após a ceia, tá? Então a gente conta com a presença de todos os irmãos, tá bom? Vamos para o recado. Nós terminamos esse culto de louvor.
e adoração a Deus Filho e Pai, em nome de Jesus.